Então a aula de hoje vai ser sobre a crise americana de 1929, a quebra da bolsa, o crash da bolsa de 29. Foi uma grande crise econômica e social que abalou o mundo na década de 30. Então, para a gente entender o que foi essa crise de 29, vamos ver os fatos que antecederam a essa crise de 29. Bem, os Estados Unidos vinham de uma forte economia após a Primeira Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Lembrando que o palco da guerra foi lá na Europa, em território americano. Com isso, toda a sua infraestrutura, as suas indústrias, a sua agricultura ficaram intocáveis nesse período, cabendo apenas aos Estados Unidos a exportação desses materiais, material bélico, material alimento, material vestimento para os países europeus. Com isso, os Estados Unidos agora começa a ter uma grande vantagem econômica. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda não estava reerguida e os Estados Unidos ainda continua fazendo essa exportação para a Europa, mantendo eles ainda com esses produtos produzidos nos Estados Unidos. Lá também nós temos ali uma grande concentração das empresas no mundo todo. Então cabe lembrar que os Estados Unidos nesse período ele é o maior fornecedor de dinheiro, ele faz empréstimos a todos os países, ele que faz, é o maior país que faz a maior quantidade de importações, a produtividade norte-americana está em alta, então o país em si está em uma grande prosperidade, é a menor taxa de desemprego em toda a sua história. Com isso, a população norte-americana ela acredita tanto nas suas empresas que começa a comprar ações na bolsa de valores, achando que vai ser um lugar mais seguro, mais rentável para o seu dinheiro. Porém, na década de 20, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a Europa em geral começa a se recuperar. Ela já não começa mais a importar tanto produto norte-americano e os Estados Unidos ainda continuam com uma grande superprodução, principalmente no agrícola, onde se produz muito mais do que se consome, mas se consome ainda, mas muito menos do que há anos anteriores. E agora a produção então está em excesso. Com esse excesso de produtos no mercado norte-americano, então se está se oferecendo muito produto e tem pouca procura, o que vai acontecer é que esses produtos norte-americanos começam agora a ficar mais baratos, mais econômicos, e as empresas começam a ter seu prejuízo. Lembrando que os Estados Unidos tem aquele costume de compra e sempre ficar comprando essas coisas todas. Bem, o dia que aconteceu o crash da Bolsa de Valores de 29 foi no dia 24 de outubro, onde a Bolsa de Ações quebrou, ou seja, tinha muita gente vendendo mais ações do que comprando. Com isso, os valores das empresas, das ações das empresas despencaram, e o dinheiro de papel, que é como a gente chama o dinheiro das ações, foi se diluindo. Lembrando sempre que o mercado de ações é um mercado de especulação. O que pode ter acontecido muito dessas empresas terem quebrado, que elas viviam muito mais de boatos, de se fazerem que era alguma coisa e na verdade não era nada daquilo que estavam aparentando. A quebra de aproximadamente 4 mil bancos norte-americanos e a quebra de aproximadamente 85 mil empresas norte-americanas nesse período. O Brasil também foi atingido nessa crise de 29, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café, que era o nosso produto-chave na década de 20, de exportação. Então a gente também sofreu com essa crise de 29 nos Estados Unidos. Lembrando que o único país
que saiu ileso dessa crise foi a União Soviética, por ser já um país socialista. Então ele já tinha sua economia estruturada de uma forma diferente da forma capitalista das demais países. Então, como consequências, nós tivemos as crises políticas, o aumento do nacionalismo norte-americano. Então tinha que ser tudo, tem que ser americano, América para os americanos. Esse era o lema que saiu nesse período. Uma crise econômica, então muita gente desempregada, passando fome, uma crise social, a alimentação sem o que o governo poder ajudar essa população que estava agora passando dificuldades nesse período pós-quebra da Bolsa de Ações. Lembrando também que teve uma grande crise política nos Estados Unidos, onde a população começou a desacreditar no seu governo, a criticar e a protestar contra ele. A economia mundial praticamente parou após essa crise, esse crash de 29, afetando toda a economia mundial, como a gente já falou, menos a economia soviética, que essa era socialista. Então a gente tem agora um mundo aí em recessão por completo. Para superar então essa crise norte-americana e também mundial, o presidente Franklin Roosevelt, ele implantou, baseado na teoria do keynesiano, o New Deal. O que era esse New Deal? Ele buscava criar formas para incentivar o consumo dentro dos Estados Unidos. Ele começou a criar várias obras públicas, ele diminuiu a jornada de trabalho, fez uma redução da produção industrial, então segurou um pouco a produção industrial, ofereceu empréstimos aos agricultores que estavam falindo, criou o salário mínimo. Com todas essas ações que o governo norte-americano tomou, ele consegue agora reaquecer a economia norte-americana com a geração de novos empregos, um novo consumo, e com isso a economia norte-americana se restabelece com o passar do tempo. Então ficamos por aqui, galera. Isso é tudo sobre a crise econômica de 29. Um grande abraço e até uma próxima.